Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos comentar a lição de número 7, que traz o ministério de Eliseu. A leitura bíblica desse comentário está no livro de Segundo Reis, capítulo 3, versículo 5 ao 9, depois versículo 11 ao 18, depois capítulo 4, versículo 1 ao 7, versículo 38 e 41. Então são 3 episódios da qual nós estaremos estudando sobre alguns fatos que ocorreram no ministério do profeta Eliseu. Na verdade, são 3 milagres. Muitas coisas extraordinárias ocorrem durante o seu ministério, mas nessa aula, nós estaremos tratando de 3, onde nós vamos ver que Eliseu era um homem enérgico, mas também um homem de um coração muito grande para com aqueles que eram seus. Então, o nosso texto começa falando sobre a sucessão dos reis ali de Israel, dos reis do Reino do Norte. Interessante que nesse período que nós estamos estudando aqui, é o período dos 2 tronos, as 2 coroas, Reino do Norte, capital Samaria, Israel, Reino do Sul, capital Jerusalém, chamado de Judá. Então, nesse tempo aqui que o profeta Eliseu, ele vai exercer o seu ministério profético, o contexto que nós estamos estudando aqui, desse texto, Josafá está reinando no Reino do Sul, Jerusalém, e Jorão é o rei de Israel, na cidade de Samaria. Então, após a morte de Acabe, os moabitas, eles que eram vassalo do Reino do Norte, Israel, o rei Mesa, alguns vão dizer Mesa, eles eram criadores de gados, eles se revoltam contra Israel após a morte de Acabe. Acasias, que é o seu filho, sobe ao trono, mas nós vamos ver que Acasias, ele é um homem que pratica aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Isso nós estudamos na lição de número 5. Você pode clicar aqui no nosso canal e você vai encontrar a lição de número 5, o reinado de Acasias. Nós comentamos sobre o seu reinado, ali sobre o que ocorreu. Você pode estudar ou ouvir essa pré-aula relacionada ao rei Acasias. Acasias tem um acidente trágico, da qual ele irá morrer. Nós vamos ver que Jorão, ele sobe ao trono. Quando Jorão está no trono, nós vamos ver que cerca de 3 anos, Mesa não paga os tributos relacionados àquilo que foi imposto por Acabe. Então Jorão resolve ali acabar com essa rebelião, aonde ele chama o rei de Judá, o rei Josafá, que também chama um dos seus tributários do reino de Judá, Edom. Então, Israel e Judá são descendentes de Jacó e os edomitas são descendentes de Esaú.
Então nós temos aqui uma aliança de 3 reis, 3 reinos. Nesse tempo aqui, eles vão se ajuntarem para irem a uma batalha contra os moabitas. Então, no Reino do Norte, todos os reis, eles são homens que não se renderam a Deus. E no Reino do Sul, nós temos alguns reis que foram reis chamados bons reis, porque tiveram a comunhão para com Deus, lutaram para que toda a nação tivesse verdadeiramente um relacionamento íntimo com Deus. Então, essa união aqui está para defender o quê? Questões econômicas do Reino do Norte. Não está relacionado com Judá, mas Judá vai se unir, o Reino de Judá com o Reino de Israel, para essa peleja. Jorão, embora ele tenha eliminado, vamos dizer assim, o culto a Baal, mas ele ainda continua no caminho ali da idolatria implantada por Jeroboão, quando estabelece o culto aos bezerros. Então Josafá, ele entra nessa aliança, e quando eles caminham durante um certo tempo, nós vamos ver que passando pelo deserto vai acabar-se a água. E quando se acaba ali a água, nós vamos ver que naquela dificuldade que eles estão passando, o que nós vamos entender, meus irmãos, é que Jorão, ele vai, lá no versículo 10, então o rei de Israel, ele vai dizer, olha só, vai colocar a culpa em Deus, dizendo que o Senhor chamou, uniu esses 3 reis para entregar na mão dos moabitas. Então a causa de tudo aquilo ali, ele está dizendo, é Deus. Deus está sendo a causa daquilo. Então nós temos que tomar muito cuidado de não querer culpar a Deus pelos nossos fracassos, pelos nossos erros, pelos nossos planos, quando nós não consultamos a Deus e nem buscamos a sua vontade para saber se aquilo era da vontade dele. Então ele está colocando a culpa em Deus, mas Josafá, ele é um homem temente a Deus, ele vai dizer, não há aqui nenhum profeta do Senhor para que nós consultemos a Deus a respeito disso. Então nós vamos ver que eles entraram em uma aliança e Josafá não consulta a Deus. Então há uma falha aqui. Então nós temos que tomar cuidado. Todos nós fazemos planos, estabelecemos metas, e quando nós fazemos isso, nós temos que estar buscando a Deus, a sua vontade, para verdadeiramente, meus irmãos, saber se Deus se agrada naquilo, se aquilo é propósito de Deus ou não. Então, Josafá agora ele sente que deveria ter consultado, mas ainda há tempo. Se você não tem buscado a Deus, então sempre há tempo para que Deus possa lhe revelar a sua vontade, os seus planos, possa lhe dar graça, entendimento, para que você venha agir de uma maneira segura. E aqui nós vamos ver que quando pergunta se há algum profeta de Deus, e alguém vai dizer, olha, tem um homem ali que servia a Elias. Então Eliseu, quando ele fala que derramava água nas mãos de Elias, é porque ele era servo de Elias. Então, nós sempre seremos servos de alguém. Então, Eliseu era servo. E agora, Deus o colocou ali para substituir. Nós estudamos na aula passada, você que também não acompanhou, na aula de número 6, a sucessão de Elias. Você pode clicar no nosso canal, essa aula está disponível para você. Então, Eliseu chega ali, meus irmãos, e já chega trazendo ali uma palavra de combate àquilo que não é certo, contra o pecado.
nós vamos ver que quando ele chega, ele fala, olha, se não fosse pela presença de Josafá, porque Josafá era um homem que temia a Deus, mas se não fosse pela presença dele, ele fala para Jorão, eu nem te ouviria e nem veria a tua face. Porque Jorão, ele é um homem desviado dos caminhos do Senhor. Mas Deus, pela misericórdia, ali, daqueles homens que ali estavam, para com o rei Josafá, nós vamos ver que Eliseu, ele vai consultar a Deus. E ele manda chamar o quê? Um tangedor, alguém para que tocasse, alguém para que apresentasse um louvor a Deus. Então, quando há esse louvor, nós vamos ver que a inspiração de Deus, ela vem. Então, o clima, né, da adoração, o clima do louvor, faz com que Deus se manifeste. Então, diante do tangedor ali, certamente tocando os seus instrumentos para adorar ao Eterno, ao Criador, vai fazer com que Eliseu tenha o que? Uma revelação de Deus. E quando ele tem uma revelação de Deus, ele fala, olha, Deus vai operar um milagre. Só que vocês precisam crerem, vocês precisam fazer a parte de vocês. Vocês aqui no meio desse deserto, vocês vão fazer muitas covas. Não poucas, mas muitas covas. Durante a noite não haverá vento, não haverá chuva. Mas o milagre vai acontecer porque essas covas estarão cheias de águas. Então nós vamos ver que Deus é um Deus que opera milagre. Algumas vezes Deus opera, meus irmãos, né? Independendo da ação do homem ou não, mas outras vezes Deus opera mais usando o que? A nossa fé, usando o que? As nossas atitudes e as nossas ações. Então eles precisavam agora agirem, né? Saírem sem consultar, mas agora tinham que é uma revelação de Deus. Eles precisavam que ali obedecerem. Então, eles ouvem a palavra do profeta e eles creem naquilo que Deus poderia fazer. E quando eles obedecem, o texto vai nos dizer que quando amanhece, aquelas covas, aquelas valas estavam cheias de água. E com milagre também veio uma palavra de livramento. Eliseu vai dizer, ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também ele entregará os moabitas na vossa mão. Então nós vamos ver que Deus está dizendo, olha, isso é pouco que eu posso fazer, mas eu vou fazer muito mais além do que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo água, vocês estão pedindo o quê? Um livramento. Mas eu não só vou operar o milagre, vou dar o livramento, mas como eu também vou dar vitória sobre os moabitas, sobre Mesa, que se revoltou contra os israelitas. Então aqui nós temos o que? O primeiro milagre que ocorre aqui, meus irmãos, e nenhuma das palavras daquilo que Deus usou a boca de Eliseu caiu por terra, porque Deus, ele é poderoso para cumprir, para realizar aquilo que ele fala, aquilo que ele traz na sua mensagem para o seu povo, para aqueles que são seu. Saindo dali, nós vamos ver que Eliseu vai ser visitado por uma viúva. Texto, a história vai nos contar que havia o que? Uma mulher que era casada com um dos filhos dos profetas. Então, um dos filhos dos profetas que estudavam a palavra de Deus, procuravam ali ensinar o povo a verdade, como é que deveria cultuar a Deus, como que deveria servir ao Senhor. Nós vamos ver que uma calamidade vai vir sobre esse homem e ele vai morrer e vai deixar uma esposa e 2 filhos. Então o profeta não era um homem de posses, não era um homem que tinha uma reserva financeira. Então nós temos que ser prudentes, né? Não vamos gastar tudo que nós temos de uma maneira alienada, deliberada, mas vamos ter reservas,
vamos ter recursos para que diante de uma situação difícil nós podemos ali ter com que acudir a essas necessidades. Então, há fatos que fogem da nossa rotina, da nossa norma, das nossas regras, né? Não estou dizendo aqui que o profeta era gastador, mas uma calamidade veio, os tempos aqui eram difíceis, período de seca, período de que não havia, vamos dizer assim, vida fácil naquele tempo, e nós vamos ver que ele morre. E ele não deixa nenhuma herança para a sua família. A única coisa que ele deixa é a sua fé em Deus. E isso é precioso, porque ele conhecia a Deus e também levou a sua mulher a ter um conhecimento de Deus. Então nós vamos ver que as viúvas naquele tempo não tinham o que? Essa aposentadoria, a pensão dos maridos. Então nós vamos ver que para quitar a dívida elas precisariam vender tudo que ela tinha. Algumas vezes, se não tivesse bens, os filhos eram levados como escravo e até mesmo ela poderia ali sofrer alguma exploração da parte dos seus credores. Mas ela busca ali uma palavra com o homem de Deus, ela procura aconselhar, ela procura buscar de alguém que pudesse dar a ela o que? Uma direção, dar a ela o que? Um caminho. E o profeta vai dizer para ela: o que tu tem em casa? E a mulher disse: olha, eu não tenho nada, senão uma botija, né, de azeite, uma botija de azeite. E o profeta, ele vê ali a oportunidade de Deus operar um milagre. Ele fala: olha, você vai para a tua casa, peça muitas vasilhas emprestada, entra na tua casa, no teu aposento, no teu quarto, com teus filhos, fecha ali a porta e despeja o azeite sobre as vasilhas. Então nós vamos ver que ele traz uma palavra para aquela mulher, uma palavra de fé, mas uma palavra que também, para que o milagre ocorresse, era necessário que ela obedecesse aquilo que o profeta havia lhe determinado. E uma coisa que nós vemos aqui, que ela deveria pedir panelas, vasilhas emprestadas. Então, algumas vezes, para que o milagre ocorra, nós precisamos de ter bons relacionamentos, meus irmãos. Deus faz a sua parte, mas tem gente que acha que é superior aos outros, acha que tudo pode e se esquecem de fazer amigos, de fazer companheiros, né? Um ou outro deve ajudar. Então essa mulher aqui, ela tinha um bom relacionamento, ela consegue várias vasilhas e nós vamos ver que ela também era uma mulher que tinha um bom relacionamento com os filhos, porque os filhos lhe obedecem e adentram com ela dentro da sua casa. Então Deus tem compromisso com a família, Deus tem compromisso com seus filhos. Deus quer abençoar, meus irmãos, né, toda a nossa casa, toda a nossa família. Nós vamos ver que quando há essa união, essa comunhão, a bênção ela é derramada. Então o milagre ele vem, ele acontece. As vasilhas foram ali cheias de azeite, porque o azeite foi multiplicado de uma maneira milagrosa, extraordinária. Da mesma forma, Deus tem milagre para a minha vida, para a sua vida, para a minha casa, para a sua casa, para a minha família, para a tua família. Mas é necessário que nós façamos o quê? A nossa parte. Façamos a nossa parte, porque certamente milagres ocorrerá no nosso meio. E partindo ali, ele chega até Gilgal. E também havia uma fome. Ele chega até a escola dos profetas. Então, havia naquele tempo que escolas de profeta, alguns vão dizer que foi Samuel que instituiu a escola de profeta, outros vão dizer que foi Eliseu, não sabemos ao certo, mas sabemos que havia essas escolas para que esses homens eles tivessem uma melhor compreensão da palavra de Deus e para que também ajudasse outras pessoas, né, a resistirem que a apostasia, a idolatria, né, que eram
trazida ali pelos povos cananeus ali no meio dos hebreus. Então, quando ele chega em Gigal, havia uma fome na terra e Eliseu tem um cuidado para com os profetas. Interessante que tem alguns que querem ser cuidados, mas não querem cuidar dos outros. Mas Eliseu é um homem que tem o compromisso de cuidar dos outros. Então ele vê a necessidade. Então o homem de Deus é aquele que vê a necessidade daqueles que estão em volta e procura ajudar todos aqueles que estão precisando. Então ele vê que a fome era uma necessidade a ser combatida naqueles dias. E ele vai dar uma ordem, para o seu moço que providenciasse o que? Uma grande panela para que fizesse ali uma sopa para que pudesse servir todos aqueles que ali estavam. E um dos moços, ele vai até o campo e vai trazer algumas ervas, o que dá a entender que ele não entende muito de botânica, não entende muito dessa questão ali, dessas plantas silvestres que havia ali naquela região. Ele traz algumas ervas, que tem uma toxina, mortal, e ele faz esse ensopado ali para dar aos outros. Então, o que nós temos que aprender aqui é ter muita gente querendo ensinar a palavra de Deus, da qual ele não tem conhecimento. Então procura ter conhecimento de Deus, ter intimidade com ele, se aprofundar na sua palavra, para que outras pessoas também sejam ali alimentadas, sejam alicerçadas na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Infelizmente, há muitos falsos profetas, há muitos falsos mestres, há muitas seitas heréticas que têm torcido a palavra de Deus e têm levado a muitas pessoas a um caminho contrário àquele que Deus estabeleceu por falta de conhecimento. Mas que Deus possa te dar graça, te dar sabedoria, te dar conhecimento, que você tenha sede da sua palavra, para que verdadeiramente você possa levar um alimento sólido para que outras pessoas sejam alimentadas. Então nós vamos ver que a morte chegou ali no meio daquela comunidade. Alguém disse, quando foi experimentar a comida, viu que algo venenoso, tóxico, estava ali naquela panela. Ele diz, olha, a morte na panela, o homem de Deus. Mas na onde, meus irmãos, a homem de Deus, aonde aqueles que temem a Deus, Deus vai operar o milagre. E mais uma vez, Eliseu vai contar com a ajuda dos homens para que o milagre ocorresse. Ele disse, olha, alguém traga farinha e jogue na panela, que a morte não haverá. Então nós vamos ver que o milagre acontece. Então 3 milagres acontecem aqui nesse estudo que nós estamos dizendo aqui. Nos mostra, meus irmãos, que algumas vezes Deus usa o que? A iniciativa, o trabalho humano para operar o milagre. Algumas vezes Deus opera, não precisa de ninguém, esforço humano. Quando Deus quer operar, Ele opera de qualquer maneira. Mas aqui nós aprendemos aqui uma grande verdade. O milagre, algumas vezes, ocorre quando há cooperação e a atitude das pessoas. Então, Deus tem compromisso com a nossa fé, Deus tem compromisso com as pessoas, mas algumas vezes é necessário que nós tomamos atitudes corretas para que o milagre aconteça. Então essa é a nossa pré-aula. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode clicar no link aqui embaixo, na inscrição, essas palavras em vermelhos, que é assim, quando nós postarmos alguma aula relacionada à classe dos adultos, à classe dos jovens, você será notificado e poderá estar nos acompanhando nesses comentários que nós fazemos sobre a escola dominical. Então, que Deus continue guardando a sua vida, abençoando a sua casa, a sua família. Amém?